Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Não se esqueçam para a gente fortalecer a pregação do Evangelho, fazer o que está pedindo aqui no rodapé do vídeo. Bom, a pergunta de hoje a gente vai responder a pergunta do irmão Marcelo. Por que os discípulos não reconheceram Jesus após a ressurreição? Antes de responder a pergunta, vamos aos pedidos de oração. A irmã Nildinha pediu oração pela vida espiritual. A irmã Marilda Vilela pediu oração por ela e pela família. E a irmã Mari Trindade pediu oração pela saúde física, mental e espiritual. Mental, ela disse emocional, mas eu acredito que seja, tá tudo interligado. Então possamos estar orando pelas irmãs. É muito importante a gente ter uma vida espiritual saudável, sempre estar orando pela nossa vida espiritual, sempre estar buscando. E a gente vê que a irmã Nildinha, a irmã Mari pedem isso. E a irmã Marilda pedindo pela família. Então possamos estar orando pelas nossas irmãs. E não se esqueçam, inclusive a irmã Nildinha está lá, que eu vi, de se inscrever no nosso grupo do WhatsApp de estudo da Bíblia. Está o link aqui na descrição do vídeo. Então vai lá que a gente vai estudar a Bíblia juntos. Bom, então, indo à pergunta do irmão Marcelo, por que os discípulos não reconheceram a Jesus após a ressurreição? Vamos entender então um pouco da história. Lucas 24, 13 ao 17. Vamos ver o que a Bíblia traz para a gente. Lucas 24, verso 13 ao 17. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito das todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ou seja, eles estavam andando a caminho de Emaús e Cristo ressuscitado chega próximo deles. Olha, uma parte importante, né? Aqui eu estou falando desses dois discípulos, mas tem depois Tomé, que não acredita. Então a gente tem várias partes. Eu acredito que a pergunta do irmão seja em cima desses dois discípulos, por isso estou respondendo com base nisso. Se não for, o irmão faz a pergunta de novo e a gente responde novamente falando dos outros, certo? Então eles estavam andando para Emaús e Jesus se aproxima deles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E é interessante aqui que a gente sempre encontra traduções diferentes nesse verso 16 aqui, né? Tem alguns, aqui está impedidos de reconhecer, tem alguns que estavam fechados, tem alguns que estavam entristecidos, que não conseguiam perceber. Tem várias traduções diferentes para esse. Aqui estavam impedidos de reconhecer. Por que impedidos de reconhecer? A gente já vai chegar lá. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ponto. Aqui está basicamente a resposta. Eles estavam tão envolvidos na tristeza que eles não conseguiam ver nada ao redor deles. Cristo ao lado deles, caminhando com eles, e eles não conseguiam reconhecer a Cristo. E a gente, aqui eu trouxe até o verso 17, mas se a gente for ver, continuar os textos, a leitura, a gente vai ver que enquanto eles voltaram a caminhar, eles pararam para explicar e depois eles voltaram a caminhar para Emaús. E nesse caminho, o próprio Jesus ia explicando para eles toda a Bíblia, passo a passo, o que deveria acontecer, conforme ele já tinha feito antes da morte. Então ele ia explicando novamente, até que eles chegam na entrada da cidade. Cristo ia se despedir, embora eles falaram: não, tá tarde, fica com a gente. Insistiram e Cristo foi com eles. E eles foram ceiar. No momento da ceia, eles reconheceram a Cristo por causa do gesto de Cristo ali. E aí, quando eles reconheceram a Cristo, Cristo desapareceu e eles voltaram correndo para encontrar os outros. E nesse momento eles param. Quando ele falava, não ardia o coração, ou seja, quando Cristo falava, a tristeza ia embora, ia dando um conforto. E mesmo assim eles não conseguiam reconhecer. Em momentos de muita tristeza, momentos de muita angústia, momentos de dificuldades que nós passamos, nós, no geral, não só ali, na nossa vida cotidiana mesmo, nós muitas vezes não conseguimos ver uma solução para um problema que estamos enfrentando. E isso pode acontecer com várias situações.
uma das situações mais claras, e é uma dor profunda, você perder um ente querido, você perder alguém que você ama, um filho, um pai, enfim, uma pessoa que você ama que você perdeu. Essa perda muitas vezes segue e por um momento nós esquecemos da promessa de que Cristo vai voltar e vamos reencontrar aqueles que amamos. Podemos passar ou não pela morte, mas vamos reencontrar aqueles que amamos. E muitas vezes nesse momento de tristeza nós esquecemos desse detalhe, dessa promessa importantíssima. A tristeza é tão grande que a gente não consegue ver o que está na nossa cara, o que a gente estuda a vida inteira. E é nesse ponto que estavam esses discípulos. Um deles Cleopas, o outro não fala o nome. Então, o envolvimento da tristeza nos impede de enxergar aquilo que está ao nosso redor, à nossa frente. E esses discípulos aqui, eles estavam envolvidos pela tristeza, pela decepção. Eles esperavam um Cristo que iria salvar eles ali naquele momento. Ele iria libertar Israel do jugo dos romanos, que ia fundar um reino terreno aqui. Era isso que era pregado o tempo todo. As pessoas acreditavam que o Messias iria vir assim. E na verdade, quando você olha para os rituais do santuário, primeiro o Messias deveria vir para ser morto para a redenção, pela remissão dos nossos pecados, para nos dar a redenção. E aí na segunda vinda, no segundo advento, aí sim ele vai vir com poder e glória para nos livrar finalmente do domínio do pecado em que estamos vivendo e fundar um novo reino, um reino eterno, um reino que ele irá liderar. Eles estavam olhando só para a segunda promessa, eles não viam a primeira. E aí por isso quando Cristo morreu, eles ficaram totalmente desesperançosos, entristecidos, mergulhados na dor de perder a salvação, a vida eterna, a livração desse jugo. E é esse o ponto. Então, o porquê que eles não reconheceram? Porque eles estavam imersos em tristeza, angústia e em dor por ter perdido a esperança que eles tinham. E eu trouxe aqui também um trecho do livro Desejar de Todas as Nações, capítulo 83. Não haviam andado muito quando lhes juntou um estranho. Está falando a mesma parte que a gente leu na Bíblia. Mas tão absorvidos se achavam em sua negra decepção que não observaram muito. Continuaram sua conversa externando os pensamentos do seu coração. Ou seja, eles estavam tão imersos ali na tristeza, na angústia deles, que eles nem deram atenção para aqueles que estavam ao lado deles. Eles nem olharam, eles só simplesmente continuaram conversando e tirando aquela angústia do peito, falando, colocando para fora aquilo que eles estavam sentindo. E era só isso que eles estavam fazendo, eles não prestaram atenção. Quando Cristo começou a falar, eles começaram a ser confortados pelas palavras de Cristo, mas ainda assim a tristeza era muito grande. Quando nós, novamente o exemplo, quando nós perdemos alguém querido, mesmo nós sabendo a promessa, mesmo ouvindo alguém e nos falando a promessa, isso pode dar um conforto, mas a tristeza não vai embora assim. Ela vai com o passar do tempo, e é exatamente isso. Quando a gente enfrenta uma grande dor, uma grande angústia, a gente não enxerga aquilo que está ao nosso redor. E é por isso que esses discípulos não reconheceram. Tanto é que quando as mulheres que foram até o sepulcro voltaram aos discípulos e falaram que Jesus não estava lá, que viram um anjo que disse que ele ressuscitou, Pedro foi correndo ver com os próprios olhos, porque ele não conseguia acreditar. E os outros deram descrédito. E isso é interessante, porque a palavra da mulher naquela época não tinha crédito mesmo. Então, para mostrar o quão a realidade é, as pessoas não davam crédito para aquilo, porque elas não acreditavam naquilo realmente. Mesmo os discípulos que passaram ali, o ministério todo de Cristo andando ao lado dele, não tinham muita fé na ressurreição, não tinham muita fé de que aquilo realmente iria acontecer. Quando Cristo morreu, eles perderam a esperança. E só novamente quando se reencontraram com Cristo, que aí sim eles passaram a crer e acreditar. E a esperança voltou, e aí eles foram pregar com grande ímpeto, porque agora todas as barreiras tinham sido quebradas. Você vê o seu Salvador ressuscitado, significa que a vitória foi dada. Eles
Aí sim eles compreenderam toda a Escritura, tudo aquilo que Cristo falou para eles durante os 3 anos de ministério. Eles passaram a entender e aí eles realmente viveram aquilo ali. Mas antes disso, se a gente for ver nas Escrituras, eles brigavam, ou seja, não estavam levando muita fé, não estavam entendendo muito o que Cristo estava falando. E quando eles entenderam, só quando viram Jesus ressuscitado, que eles conseguiram compreender e colocar aquela transformação que precisavam ter em prática. Isso é uma lição para nós hoje, para que nós não percamos a esperança, para que nós tenhamos a esperança, para que nós não deixarmos que as dores, os conflitos, tudo isso de ruim que tem ao nosso redor, que nos seguem, que nós não possamos ver a verdade, que não possamos ver a realidade ao nosso redor. Então fica isso de lição para nós. Espero ter respondido a pergunta do irmão Marcelo. E se for um outro ponto, um outro contexto a pergunta, pode mandar de novo que eu respondo novamente. Convido agora os irmãos, se puderem, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra, podemos estudar e podemos tirar lições valiosas para a nossa vida, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor sempre esteja deixando os nossos olhos bem abertos, que não sejamos cegados pelos problemas desse mundo, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.